Está previsto para ser votado hoje o relatório do senador Rodrigo Cunha sobre o projeto Mover. Para quem não lembra, o projeto Mover tem aquele jabuti que taxa as compras da Shein. Taxa todas as compras importadas abaixo de $50. Pois bem, a expectativa era que esse projeto fosse votado ontem no Senado. Rodrigo Cunha pegou o material da Câmara, olhou o relatório que veio de lá, viu esse jabuti e falou: opa, aqui não, violão. Aqui não, queridinho. E aí ele apresentou um outro relatório sem esse jabuti. Matheus, coloca por gentileza o Rodrigo Cunha falando sobre o motivo pelo qual ele resolveu tirar esse trecho do texto. Esse que, no meu ponto de vista, é algo que vai colocar o país em uma nova fase, mas esse outro assunto, que é o assunto de grande interesse nacional desde a semana passada, quando a imprensa noticiou e o povo brasileiro foi surpreendido ao ser inserido na Câmara Federal um assunto que aqui eu já informo, considerei e considero estranho ao assunto mais importante, que é o programa Mover, ao querer taxar em 20% as compras internacionais que tem um valor até $50, ao mesmo tempo em que eu já informo que será retirado do texto que será apresentado no relatório esta parte, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode, e está escrito no nosso relatório isso, se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo à nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas. O relatório, ele não faz qualquer menção, ele não insere, pelo contrário, ele retira aquilo que vai ser considerado um corpo estranho, uma artimanha legislativa, que não faz parte do projeto original, que é falar sobre o Mover, uma nova forma de estimular e incentivar automóveis sustentáveis, que não tem nada a ver com esse tema específico. Então, esse assunto será tratado e deve ser tratado de maneira apartada, deve ser muito mais debatido. Aí, depois dessa declaração, obviamente que deu treta, e aí foi aquele Deus nos acuda, aquele barata voa, como assim? Vai tirar do texto, vai suprimir, etc, etc, etc. Aí Rodrigo Pacheco, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, né, os dois chamaram todos os líderes para se reunir com o Rodrigo Cunha, para fazer aquele esforço de convencimento. Não, senador, coloca, deixa aí, não muda, vamos achar um acordo, né, vamos pensar na população. E a resposta, o Rodrigo Cunha dá nesse momento. Matheus, solta outro vídeo do Rodrigo Cunha. Se os senhores fizerem uma busca, vão encontrar que há pouco mais de 9 meses, esse foi o assunto do momento. O governo tentou taxar as blusinhas e voltou atrás. Mas não voltou atrás apenas e deixou para lá. Ele criou um programa que se chama Remessa Conforme. Nesse programa Remessa Conforme foi inserido a cobrança de 17% de ICMS em um acordo feito com o CONFAS, e todos os estados estão recebendo essa alíquota, ou seja, para participar, para poder vender no Brasil, tiveram as empresas internacionais de varejo se adequar a novas regras muito mais rígidas, inclusive trazendo transparência, e isso foi há 9 meses, um programa que inseriu essa nova cobrança. É necessário, é indispensável que se tenha um tempo mínimo de avaliação para saber se esse programa deu certo. Não podemos trazer uma insegurança de que há 9 meses foi posto uma regra específica e que agora vem mais uma outra taxação, e essa não sendo nem pelo governo, sendo pela Câmara dos Deputados. Porque não é justo também alguém sair do país, poder trazer $1.000 sem nenhuma taxação por mês, enquanto isso as pessoas que não podem sair do país não poder comprar esses itens bem mais baratos. Ou seja, ele continuou na tese de que ele não ia colocar a taxação no seu relatório. O presidente da Câmara, Arthur Lira,
ficou, digamos que, chateado, né, meu caro Rodrigo Oliveira? Vamos ouvir o nosso Arthur Lira. Eu não posso responder pelo relator nem pelo Senado. Eu procurei o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que me informou que os partidos estavam se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, restabelecer o texto do acordo. E nós esperamos aqui pacientemente que o Senado se debruce sobre a matéria. Se aprovar o texto da Câmara, ela vai à sanção. Se o Senado modificar, ela volta para que a Câmara votar mais na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive. Portanto, nós estamos pacientemente esperando, né, aguardando que as coisas sejam discutidas, votadas de maneira muito altiva, transparente e clara, não com subterfúgios, nem nenhum tipo de ilação a um assunto sério como esse. Não é fácil você votar uma matéria onde ela tem uma narrativa antagônica de taxar blusinhas. Então, você, quando se refere a taxar blusinhas, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de emprego, de regulamentação do setor, de justiça de competição, de manutenção da indústria nacional, que já está quase que de nariz de fora, né, com um aperto. Então, se for encarado de outra maneira, nós vamos entender perfeitamente. Eu adoro essas discussões, né, Rodrigo Oliveira? Porque o Arthur Lira chamou o Rodrigo Cunha na chincha e falou: meu amigo, você não pode desfazer aquilo que a Câmara fez. E teve mais um detalhe que, inclusive, você abordou no teu artigo que publicou aqui em O Antagonista. O Rodrigo Cunha, de cara, ele, em uma medida apenas, ele atinge duas pessoas. O próprio Arthur Lira, com quem ele tem suas tretas locais, regionais lá em Maceió, lá em Alagoas, que tem uma relação direta com a sucessão com as eleições de 2024, envolvendo o JHC, enfim, aí é um ponto que a gente vai explorar um pouco mais nessa conversa, mas ao mesmo tempo obrigou o governo Lula a colocar a sua digital, porque agora, com a retirada desse trecho do relatório, o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, ele disse, né, que o governo vai apresentar uma emenda a esse relatório do Rodrigo Cunha para restabelecer a cobrança dos produtos importados. Então, o que antes era, né, o que antes era um benefício ali do governo federal, o que antes era um jabuti que ninguém sabia quem colocou o elefante na sala, agora vai ter a digital do governo Lula. E agora o Lula não vai poder falar para sua base que, não, eu sou contra a taxação das blusinhas, eu sou contra essa história de impedir o cidadão brasileiro de comprar sua bugiganga, porque vai estar lá a digital do governo federal, da liderança do governo Lula lá no Senado. Então, assim, não tem mais essa desculpa, né, Rodrigo Oliveira? Ou seja, agora está tudo muito mais claro. Pois então, o Lula vinha se escondendo, né? Era uma espécie de tava o homem invisível, né? Já tem a mão invisível do governo, agora está o corpo inteiro invisível do governo, tentando fazer esse negócio passar no colo do Arthur Lira. E o Arthur Lira, pela enésima vez, vai descobrir que esses acordos com o Palácio do Planalto, eles não são nunca do jeito que foi falado. O Arthur, inclusive, ligou para o Fernando Haddad, que está lá no Vaticano, defendendo a taxação dos super ricos, né? Enquanto aqui ele deixou essa medida para taxar os super pobres, né? Porque, embora tenha essa conversa de que não, é só não sei quantos por cento, eu não consegui ver, até procurei hoje de novo a íntegra dessa pesquisa que diz que só 18% das pessoas que compram, que ganham até 2 salários mínimos fizeram compras no exterior, mas sim, mas quantas fizeram compras no exterior, né? Para a gente poder saber quanto que esses 18% fazem sentido. Está parecendo um livro antigo que chamava Como Mentir Usando a Estatística, né? Mas não estou dizendo que é isso, a pesquisa, só gostaria muito, se alguém tiver a pesquisa íntegra aí, pode me passar, ficarei muito feliz de entender um pouco melhor o que é essa pesquisa aí, que diz que a classe A e B é a mais favorecida por compras de até 50, pela isenção de compras de até $50. E aí, quero deixar bem claro, se isso for real, a situação econômica do Brasil é muito, mas é muito pior do que a gente está imaginando. Se os mais ricos do país têm que fazer compras em doses homeopáticas de até $50
para evitar taxação. Rapaz, pense num país empobrecido. Mas isso à parte, eu queria destacar, é porque tem muita coisa nesse mesmo assunto, né? Isso que o Rodrigo Cunha falou lá no Senado, que não tem nada a ver com o Mover, está fácil, né? O Mover é um projeto sobre automóveis, né, verdes, sustentáveis, ambientalmente corretos, aquela coisa toda, e de repente colocaram ali essa história de taxar as blusinhas que o governo tem tentado desde o começo. Ah, mas aí vocês vão ver, tem um influencer famoso aí, que eu não vou falar o nome dele, porque dá azar, e ele falou, não, mas olha só, não vai ter isso, e agora está arrependido. Falou, mas Lula, você falou que não ia, agora vai taxar, etc e tal. Sempre foi a ideia, sempre foi. E aí, a desculpa, e o Arthur Lira não está mentindo quando fala isso, a explicação não é desculpa, vamos lá, a explicação do Arthur Lira é que, poxa, isso atrapalha a geração de emprego, atrapalha a economia brasileira, etc e tal. Pode até ser verdade, que é uma concorrência que realmente não parece estar em pé de igualdade. A empresa brasileira o varejista brasileiro acaba pagando mais imposto que o internacional. Isso realmente não parece justo. Mas a minha pergunta é, se há uma discrepância que faz com que o comércio, o varejo brasileiro seja prejudicado pelo imposto, por que é que a gente neste país, por que é que a gente sempre tem que piorar para o outro? Por que não pode melhorar para a gente? Por que não isentar, então, vendas de até R$250 ou $50 aqui, uma vez, 2 vezes por mês, por CPF? Por que que a gente tem essa mania de que eu não quero ficar rico que nem o super rico? Eu quero que ele fique super pobre, como eu estou. Por que a gente tem que piorar a vida alheia? Por que a gente não pode melhorar a nossa? Por que esse raciocínio, gente? Por que a gente tem raiva? Né? Por que essa mágoa de quem conseguiu chegar em algum lugar? Ah, mas esse cara usou de subterfúgios ilegais. Beleza, prende. Né? Porque o que tem de gente que usou de subterfúgios ilegais para conseguir várias coisas nesse país, na história desse país, como gostam alguns de falar, nunca antes na história desse país, isso não muda nada, não muda o fato. O fato é, olha, tem uma taxação que é maior dentro do país do que fora. Então, vamos melhorar a taxação aqui dentro. Mas não, o nosso negócio é tirar dinheiro, tirar dinheiro, tirar dinheiro. E o varejo brasileiro entrou nessa também. Tem carta das associações de varejo falando, olha, tem que cobrar mais imposto deles lá, porque eu não quero ficar melhor. Eu quero que ele, o chinês lá, o Shein, o AliExpress, o que quer que seja, que Alibaba, por aí vai, né? E se dane. Eu não quero vender mais, eu quero que ele venda menos. É quase aquela coisa, hoje em dia, eu comentava hoje de manhã, fazendo um paralelo aqui bastante grosseiro, que é aquela coisa de trânsito. O cara que está na fila do lado, ele não conhece você, mas ele quer chegar antes de você no trabalho dele. Né? Por isso que ele vai te fechar, não vai deixar você entrar, etc. e tal. Não interessa se ele está chegando no horário ou não. O problema dele é você, que ele nem conhece. Por que a gente tem isso? Eu acho que esse é o pensamento filosófico desta quarta-feira. Agora, Rodrigo, tem uma questão aí, tem duas questões aí nesse imbróglio que a gente precisa deixar claro aqui. Primeiro, quando o Lira fala, não, porque o Senado precisa cumprir o acordo da Câmara, porque se o projeto que for aprovado lá voltar para cá, ele vai ser derrubado. Mentira, não é bem assim. Não é bem assim. Senadores, eu sei que tem senadores vendo o programa, e eu não preciso ensinar para vocês como é que a coisa funciona, né? Não, mas se não souber, tem um consultor lá que eles podem perguntar, vai dar certo. Não, então, mas assim, só dar uma dica aqui de regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado. Se o Senado quiser derrubar a taxa das blusinhas, só precisa de uma coisa. No plenário, o Rodrigo Cunha nem precisa inventar. Nem precisa inventar.
levo para o plenário o mesmo texto da Câmara. E lá no Senado apresenta um instrumento chamado emenda supressiva. Ponto, é jabuti. Com a emenda supressiva, aprovou-se a emenda supressiva, você tira aquele trecho, pronto, a Câmara vai ficar chorando, você mantém o programa mover sem a taxa das blusinhas. Não precisa de nada, mais nada. Então essa história essa coisa que Essa chantagem, né? Uma essa chantagem do Lira. Ah, não, mas se o Senado não aprovar e não sei o que, vai voltar para cá e vai acabar com o programa mover, lorota. O Arthur Lira está cansado. E detalhe, digo mais, o Arthur Lira está cansado de utilizar esse instrumento legislativo, de utilizar essa brecha no regimento interno nas matérias que saem do Senado e vão para a Câmara e que o Senado não concorda na íntegra. Melhor dizendo, quando a Câmara não concorda na íntegra com as mudanças do Senado, inclusive em PEC, em proposta de emenda constitucional, o Lira cansou de apresentar relatório mantendo o texto na íntegra, mas se suprimindo certos trechos, com as emendas supressivas. Então, pronto, aí foi promulgada a emenda e ninguém falou absolutamente nada, meu amigo. Então, assim, tem instrumento regimental para isso. Agora, se o Senado vai querer peitar essa briga com a Câmara, eu acho difícil, porque também o Senado, perdão, também tem culpa no cartório, também quer colocar o seu dedinho ali na história da taxinha da Shein. Agora, o Rodrigo, oi, prossiga. Não, porque uma coisa que ficou bem clara aí, o Rodrigo Cunha, bem aquilo que você falou mesmo, o Rodrigo Cunha conseguiu acertar 2 coelhos numa paulada só, né? Deixou o rei nu, deixou claro que o governo está por trás disso, que o governo Lula, que o presidente Lula, que a equipe econômica do governo Lula está por trás dessa medida. Pode falar o que quiser. Ah, é para proteger a empresa brasileira. Aí a gente vai ter aquelas besteiras que a gente tinha antigamente, né? Metade do mundo usava fita cassete. O pessoal mais antigo aí vai lembrar disso. Usava fita cassete NTSC e o resto usava PAL, né? PAL. E a gente... No Brasil, a gente inventou um nosso, né? O Pau-M, que não servia para lugar nenhum, só para a gente. É um espetáculo. Aí o videocassete você comprava aqui, não funcionava em lugar nenhum. Se você comprasse fora, não funcionava aqui. E aí a gente foi dando incentivos para a incompetência empresarial brasileira. E eu não estou falando que o empresário brasileiro é incompetente, não é isso. Muito pelo contrário. O que a gente faz quando a gente cria essas distorções é favorecer o incompetente, enquanto quem está lá tentando tudo acaba sendo prejudicado por essas medidas. Então, o Rodrigo Cunha consegue mostrar que o governo, que é um governo retrógrado, está por trás disso, não desistiu disso. Lembrem-se, lá em março do ano passado, o Lula já falava sobre isso. Falava, não, é um absurdo que as empresas chinesas não pagam imposto no Brasil. Até acabou fazendo a Janja virar aquele meme pronto lá do quem paga imposto é a empresa, né, coitada? Ainda tem que passar essa vergonha aí. Pois tentou de novo, teve muita pressão nas redes, desistiu, apareceu com aquele remessa conforme, como disse o Rodrigo Cunha, e é real. Que tipo de país faz um acordo com as empresas estrangeiras e 9 meses depois quer acabar o acordo? Não era bem aquilo. Isso aqui era só para você me entregar os seus documentos aqui, eu saber quem você é, saber como eu vou tributar você. Ora, bolas, que tipo de coisa é essa? E, além disso, deixou o Arthur Lira na mão, né? O Jacques Wagner. Jacques Wagner deixou claro ali que vai retomar a discussão no Senado, pretende, pelo menos, vamos ver o que acontece. E o Lira ficou com o pincel na mão de novo. Não é a primeira vez. Vamos utilizar o termo popular. Ficou com a brocha na mão, vai, Rodrigo Oliveira. Ficou com a brocha na mão. Ficou com a brocha na mão. Por quê? Isso. O acordo, né? O acordo era que a Câmara aprovava aquilo e estava tudo certo. No meio do negócio, o PT já falou, pô, mas isso pega mal, hein? E aí vão saber que é a gente, né? Pô, a gente tá ali tarifando, taxando o pobre. Não, então vamos fazer o seguinte, o Arthur Lira meteu aquela, olha, isso não é ilegal, está no regimento da Câmara, funciona desse jeito mesmo, aqueles que são favoráveis ao PL, não sei das quantas, etc e tal, do jeito que está, permaneça como estão, aprovado. Porque o que é o permaneça como estão? Se ninguém levantar a mão e começar a gritar, fazer polichinelo no meio do plenário da Câmara, não fez nada, ficou como estava. Então isso, e não precisa do nome de ninguém. Essa é a votação simbólica.
Exatamente. Foi aprovado com votação simbólica. Ninguém colocou seu DNA, sua digital no... Sua assinatura ali, sua ninguém assinatura assinou. ali. Pronto, ninguém colocou sua digital. Para também, pros colegas, né, para os deputados do PT também não, para falar nas suas respectivas bases. Não, mas foi simbólica. Se foi simbólica, eu era contra. Mas tem uma... Aí, de novo, né, o Wilson, regimento interno da Câmara. Mas tem um instrumento regimental que se chama... Acho que eu vou até pesquisar isso, acho que pode até ser uma pauta boa, Rodrigo Oliveira. Tem um instrumento regimental que se chama declaração de voto pós-votação. Como é que é? O que acontece? O parlamentar, se ele quiser colocar sua digital contra determinado projeto ou a favor de determinada pauta, ele faz o seguinte: foi aprovado em simbólico. Ok, ele apresenta o requerimento para que deixe inscrito ali nos anais da Câmara que ele foi contra ou foi a favor. Então o deputado também pode fazer isso. Então, Exato, às vezes faz pelo vários deputados microfone fazem mesmo. isso. Presidente, só deixa registrado aí que o deputado fulano de tal votou favorável à matéria. Mesmo sendo Exatamente, né? simbólico. Agora, Mesmo sendo simbólico. só para concluir aqui, aí o que fez o Rodrigo Cunha? Deixou o Arthur Lira exposto. O Arthur Lira, que é um quase adversário, agora é um adversário real político do Rodrigo Cunha, do meu xará lá alagoano, deixou ele exposto. Por quê? Porque ele, Arthur Lira, teve que ir cobrar do Haddad lá na Itália, né? Ligou para o Haddad e falou: mas Haddad, que coisa faz? Que coisa, né? Mas que não me chama de padrinho, me vem aqui com essa conversa. E aí o Haddad falou: olha, amigo, aquilo que a gente conversou, como diria lá aquela cantora italiana, que eu não lembro mais o nome, era só parole. E deram uma volta no Lira. E o Lira ficou agora exposto no eleitorado dele. O Lira já perdeu. Não interessa o que acontece agora. O Lira já perdeu. O Lula já perdeu. É porque a gente tem essa seita, né? Do bolsolulismo aí, que não interessa o que os caras fazem, que todo mundo tem que... Quem é a favor de um ou de outro tem que aceitar qualquer coisa. Mas, na prática, o Lula já perdeu. Ficou claro que o governo Lula é a favor dessa taxação. E eu não estou nem julgando o mérito aí. Para mim, o mérito é: vamos arranjar um jeito de o varejo brasileiro pagar menos imposto. Mas não. E tem um detalhe, né, Rodrigo? Assim, desculpa eu sei que você já estava encerrando, mas assim, cada um com seu BO, meu amigo. Se você quer instituir a taxação, você assume o desgaste, é simples. Agora, eu quero colocar uma imagem na tela, Rodrigo, que essa imagem, para vocês terem uma ideia de como é que as coisas funcionam na política. Coloca aí, por gentileza. Estamos em ano eleitoral. Muito bem. Matheus, agora você foi brilhante. Ótimo. Deixa a tela aí no canto, que eu quero que o Rodrigo Oliveira me acompanhe nessa análise. Aqui na sua esquerda, temos JHC, prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que até o ano passado era amiguinho do Arthur Lira. Até o ano passado. Na verdade, até ontem era amigo do Arthur Lira. Até ontem. Estava negociando, inclusive, a vaga de vice. Então, aí que eu vou contar essa história. Vamos contar essa história do começo, porque a política é algo maravilhoso. Só que vocês precisam entender as coisas no detalhe. JHC era até ontem amiguinho do Arthur Lira. É bom lembrar que, graças ao JHC, Arthur Lira, que já não é, digamos que, grande amigo do Renan Calheiros, peitou o Renan Calheiros e trabalhou contra a CPI da Braskem, lá no Senado. Para quê? Para proteger esse cidadão, JHC. É bom lembrar, estamos em ano eleitoral e o JHC é candidatíssimo na disputa municipal lá em Maceió. Ele vai tentar a reeleição. Pois bem, Lira foi lá, mexeu seus pauzinhos, foi lá no Palácio do Planalto, conversou com todo mundo, etc, pipipipopopó, né? E aí mexeu seus pauzinhos e conseguiu esvaziar a CPI da Braskem. Vocês lembram? Por meio da interlocução do Arthur Lira, o Renan Calheiros ficou o quê? #chateado, largou o colegiado, não quis saber da CPI que ele mesmo propôs. Ok. Isso ano passado. Isso em 2023.
Enfim, ano passa, estamos aqui em 2024. O que o JHC faz? Pensa, olha, Arthur Lira, pensando bem, eu não sei se é boa ideia dar para você o cargo de vice na disputa por Maceió. E aí, o que ele faz? O Lira ia indicar, né, obviamente. O Lira ia indicar, não seria o Lira seria apenas indicaria o vice da chapa do JHC. O que o JHC faz? Chama quem? Rodrigo Cunha para ser o vice da sua chapa. Aí vocês me perguntam, mas por que ele vai criar uma briga com o Arthur Lira? Tem um motivo. Rodrigo Oliveira, vou te parafrasear. Tem um motivo, meu pequeno gafanhoto. Porque é o seguinte, sabe quem é a suplente do Rodrigo Cunha? É a doutora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas. João Henrique Caldas, Eudócia Caldas. É mais que uma coincidência Caldas, de sobrenomes, né? É mais do que uma coincidência. A senhora Eudócia é mãe do JHC. Então, o que ocorre, senhores? O JHC indo disputar a prefeitura e, eventualmente, vencendo uma eleição majoritária, ele deixaria o Senado e a vaga cairia no colo da dona Eudócia. Então, ficaria tudo em casa. E aí tem um detalhe, em 2026, tem eleição para o Senado em Alagoas. São 2 vagas. Uma vaga já é praticamente certa, que deve ser do Renan Calheiros, ele vai trabalhar para tentar se reeleger, e aí tem a outra vaga. O Lira quer disputar a eleição para o Senado. Só que o JHC também quer uma vaguinha no Senado. Então, vejam aí como é que a política funciona. Então, o JHC pegou esse projeto do PL das blusinhas, percebeu que, se eu for taxar blusinha, os caras vão me massacrar na propaganda eleitoral gratuita no segundo semestre. Isso aqui vai ser utilizado como munição para adversário. Então, por isso que eu falei no início desse comentário, desse bloco sobre as blusinhas. O JHC, o Rodrigo Cunha, mirou o governo federal, agora o governo federal vai ter que colocar a sua digital, e ao mesmo tempo tirou o corpo dele fora para aparecer, para ficar de bem com o eleitor alagoano e não ser triturado nas eleições de outubro. Acho que deu para explicar, né, Rodrigo Oliveira? Eu acho que sim. Em poucas palavras, o JHC chamou o Rodrigo Cunha para ser vice, rifou o Lira, e o Rodrigo falou assim, bom, para a gente não ter muito problema com o Lira, vamos colocar esse negocinho no colo dele aqui, ó. Olha, eu vou tirar isso aqui. E o Lira caiu. Né? O Lira caiu nessa e foi brigar pela taxação da blusinha, quando, na verdade, o Lira podia ter ficado na dele. No máximo, ter passado ali um WhatsApp para o Lula falando, olha, presidente, olha, chefe, deu ruim, se vira, eu não vou fazer nada. Mas já tinha empenhado aí alguns outros acordos, pelo jeito, algumas outras coisas, tanto que teve que ligar lá para o Vaticano. Né? Não foi para falar com o Papa, gente, foi para falar com o Fernando Haddad, que também está lá. Ou seja, meu amigo, a verdade é que essa novela... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô Rapaz, achando não tem ótimo. script, não tem roteiro. Não tem roteiro. Canal de streaming nenhum que seja melhor que isso aqui. Não é a melhor coisa, gente, melhor coisa. E só pra gente ter uma ideia, eu acho que depois a gente pode explorar isso com mais calma, Rodrigo Oliveira, mas essa confusão das blusinhas, essa briga, né, essa novela, ela já deve estar na sua 10ª temporada, porque essa discussão começou em março de 22, 25 de março de 22, quando a Receita Federal começou a mirar os sites estrangeiros, mas ela se intensificou em 23, né? Quando, em 15 de março, para ser mais preciso, parlamentares pediram para o Haddad o fim do, entre aspas, contrabando digital por e-commerce chinês, e por aí vai, né? E aí, enfim, houve toda aquela defesa do Ministério da Fazenda, etc, etc, etc. Né? O governo publicou em julho regras para as compras de remessas de até $50 no exterior, depois revogou, depois, né, deu um passo para trás, jogou a confusão para o Congresso, e agora a gente tem que saber, vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa história. Acaba hoje, a novela das blusinhas acaba nessa
nessa quarta-feira, será que dá para a gente apostar em alguma coisa? Eu não apostaria em absolutamente nada, mas olha, vamos ter que aguardar os próximos capítulos.